Olá pessoal, neste vídeo vamos explorar um pouco do conceito de máquina de Turing, um dos pilares da computação moderna. Esse tema faz parte do nosso conteúdo dos módulos M11 e M14. Os integrantes do time são Gabriel Freitas, Lucas Taborda, Rafael Saraiva e Arthur Humberto. A máquina de Turing, idealizada por Alan Turing em 1966, é um modelo teórico de computação que usa uma fita infinita em uma cabeça de leitura e escrita para manipular os símbolos seguindo de um conjunto de regras. Esse modelo é fundamental, pois pode simular lógica de qualquer algoritmo, baseando-se no conceito de computabilidade conforme descrito na tese de Chuck Turing. Linguagens imprecisamente numeradas são aquelas que uma máquina de Turing consegue reconhecer. Basicamente, isso significa que a máquina pode aceitar certos padrões ou entradas. No entanto, para algumas outras entradas, ela pode acabar entrando no loop infinito, sem chegar no resultado final. Em outras palavras, a máquina pode ficar presa no processamento, sem parar e sem dar um resultado claro. Linguagens sensíveis ao contexto são aquelas que levam em conta o contexto em que as palavras ou símbolos aparecem, para definir o que é válido ou não. Elas são mais complexas do que as linguagens de contexto livre, que seguem regras mais simples. Essas linguagens podem ser processadas por uma máquina de Turing, mas com uma restrição: a fita da máquina, onde ela grava as informações, só pode ser maior ou tão longa quanto o tamanho da entrada. As linguagens recursivamente enumeráveis são linguagens que podem ser reconhecidas por uma máquina de Turing, ou seja, dado um elemento, a máquina pode determinar se ele pertence ou não à linguagem. Porém, não é garantido que isso seja feito em um tempo finito para todos os casos, o que significa que para algumas entradas, a máquina pode não parar nunca, mas ela é fundamental para a computabilidade, pois ela descreve que é possível de ser aceito ou reconhecido pelos algoritmos. Um exemplo prático é um compilador de códigos que aceita determinado código como válido, mas não identifica erros sintáticos caso a entrada seja inválida. Sua maior limitação é poder entrar nesse loop infinito, como dito anteriormente. As linguagens sensíveis ao contexto são aquelas que podem ser geradas por uma gramática sensível ao contexto e reconhecidas por uma máquina de Turing linearmente limitada, ou seja, cuja fita utilizada não é infinita. Por usar essas fitas limitadas, ela acaba impondo algumas restrições quanto ao poder computacional, mas permite resolver problemas mais complexos que as linguagens livres de contexto. Um exemplo é o processamento de linguagens naturais, porque em alguns casos a estrutura de uma frase pode depender do contexto em que ela aparece, como na concordância de número e gênero em alguns idiomas. Sobre capacidades e limitações, as linguagens recursivamente enumeráveis mostram o que pode ser reconhecido computacionalmente, mas não tem garantia de uma decisão eficiente para todas as entradas. Já as linguagens sensíveis ao contexto permitem resolver os problemas complexos, mas com limitações de eficiência devido ao uso da fita limitada. Porém, ambas linguagens são importantes, pois mostram o limite que a computação alcança, apresentando a barreira entre o resolvível e o intratável. Bom, agora vamos falar sobre as extensões da máquina de Turing. São elas a máquina de Turing com fita múltipla, a máquina de Turing não determinística e a máquina de Turing com oráculos. Uma máquina de Turing com fita múltipla é uma variação da máquina de Turing clássica, que possui várias fitas e cabeças de leitura e escrita, permitindo a manipulação simultânea de dados. Esse modelo facilita e acelera certos cálculos, mas não aumenta o poder computacional, pois uma máquina de fita única ainda pode simular uma de fita múltipla, embora isso seja feito de forma menos eficiente. Já a máquina de Turing não determinística é uma versão teórica da máquina de Turing, onde, em cada estado, a máquina pode escolher entre várias transações possíveis para prosseguir, em vez de seguir um único caminho. Esse modelo permite explorar vários caminhos de computação simultaneamente, teorizando uma capacidade de resolver certos problemas mais rapidamente. Embora seja hipotética, a máquina de Turing não determinística é essencial para o estado de complexidade e computabilidade, especialmente na definição de classes de problemas como NP. Uma máquina de Turing com oráculo é uma variação teórica da máquina de Turing que possui um acesso a um oráculo, uma entidade hipotética capaz de resolver instantaneamente problemas específicos.
incluindo aqueles que podem ser insolúveis para uma máquina comum. A máquina pode consultar o oráculo durante a computação para obter respostas a questões complexas. Esse modelo ajuda a explorar limites de computabilidade e é usado para estudar hierarquias e complexidade e problemas que vão além das capacidades da máquina de Turing convencional. As extensões da máquina de Turing, como fita múltipla, não determinística e oráculos, permitem modelar e simplificar a resolução de problemas complexos. Máquinas com múltiplas fitas aumentam a eficiência, permitindo cálculos mais rápidos. Máquinas não determinísticas, teoricamente, exploram vários caminhos simultaneamente, tornando viável a resolução de certos problemas de forma mais rápida, como os problemas de classe NP. Máquinas com oráculos, por sua vez, têm acesso instantâneo à resposta para problemas complexos ou insolúveis, permitindo explorar limites de comutabilidade e hierarquias de complexidade. Essas extensões ampliam o estudo teórico das capacidades e limitações dos algoritmos. Aplicações práticas de máquina de Turing. Processamento de linguagem natural, PLN. Utiliza autômatos e linguagens formais para análise e tradução de texto. Exemplo, Google Translate. Máquinas de Turing reconhecem a sintaxe e validam a estrutura gramatical de textos relacionadas às linguagens recursivamente numerais. Reconhecimento de padrões EIA. Algoritmos de reconhecimento facial e de voz são baseados em autômatos EIA, usando fundamentos de linguagens formais. Máquinas de Turing ajudam a classificar dados em grandes volumes de informações relacionadas às linguagens recursivamente enumerais. Criptografia e extensões de máquina de Turing. Criptografia. Sistemas como RSA usam conceito de teoria da computação para proteger dados. Máquinas de Turing avaliam a eficácia dos algoritmos criptográficos relacionados às linguagens recursivamente enumerais. Extensões da máquina de Turing. Máquinas não determinísticas resolvem problemas complexos como otimização. Máquinas com oráculos e fitas múltiplas aumentam a eficiência em reconhecimento de padrões criptografia.